Meus irmãos, boa noite. Paz de Cristo a todos. É uma alegria estar aqui, conhecendo os irmãos. Louvar a Deus por essa oportunidade. Eu quero convidá-los, enquanto os irmãos procuram, eu faço meus agradecimentos, mas eu quero convidá-los por bondade a abrirem a sua Bíblia, por favor. Sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 13. Lucas 13. Eu quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Jackson. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela receptividade. A pastora deu uma saída. Deus abençoe. Uma família de sacerdote. Deus abençoe sua casa. Eu louvo a Deus, pois estar aqui é um privilégio. O João está ali. Se tornou um jovem muito mais empenhado do que já era ao agregar a esta casa. Boas notícias ele traz sempre dessa casa, então nós estávamos ansiosos para cultuarmos junto com vocês aqui, tá bom, pastor? Deus abençoe. E se faz acompanhado da minha esposa, a irmã Natália. Fica uma dica aqui. Eu acredito que não, mas tem solteiros aqui? Levanta a mão. Quem é solteiro ainda? Isso, pode levantar a mão. Fica aqui a dica, tá? Ore. Porque se você não orar, você vai ser a oração de alguém. Tá vendo? Eu brinco sempre que a minha esposa orou pouco, eu orei muito. Então eu recebi a bênção e ela tem que aguentar. Louvo a Deus pela vida da Natália. Também está comigo aqui o meu sogro e a minha sogra. Cadê Tali? Deus abençoe. Pastor Eliseu e a pastora Ciliandra. Quem anda com o sogro e a sogra vai para o céu de elevador. Amém? São umas bênçãos, pastor, são umas bênçãos. Por favor, querido, sem demora, o livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6, por favor. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. Quem encontrou, por favor, diga amém. E diz assim: em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Um certo homem possuía uma figueira plantada na vinha. Contudo, vendo procurar fruto nela, não encontrou, nem ao menos um sequer. E por isso, chamou o viticultor e disse: esse é o terceiro ano que eu venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corta e lance fora. Por que deixarmos ocupando o solo inutilmente? Porém, o viticultor então lhe disse: Senhor, deixa mais um ano, e há de ser que eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se der fruto, fica. Se não der, será cortada e lançada fora. Quantos podem dizer amém? Muito obrigado. Olhem para cá, por favor. O texto que nós acabamos de ler é um dos mais poderosos, tratando-se de pregação que o próprio Cristo fez. Eu preciso da sua atenção aqui por alguns minutos. Eu sei que vocês, todos os finais de semana, ao decorrer da semana, são alimentados por Deus. Mas o que eu acho incrível são as multiformas que Deus tem de falar e agir no nosso meio. E já faz alguns anos que eu tenho me dedicado em contar algumas histórias da Bíblia. Então preciso da sua atenção, porque eu não consigo falar da Bíblia se não for contando história. Então por isso eu tenho certeza que através dessa história que nós acabamos de ler, Deus tem uma edificação para a sua casa e para a sua família aqui nessa noite. Então vamos lá. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo de número 13, Jesus ele estava pregando. Jesus ele estava liberando uma série de mensagens. Jesus ele para de pregar e a Bíblia diz que uma multidão se apresenta até Cristo. Quando Jesus ele termina uma das suas muitas pregações, diz a Bíblia
que um grupo de pessoas se aproximaram até Jesus e disseram: Senhor, o que é que o Senhor tem a nos dizer a respeito daqueles galileus que foram até o templo para sacrificar ao Senhor e acabaram morrendo de uma forma tão cruel que o seu sangue se misturou com o sangue do próprio sacrifício? A Bíblia diz então que aqueles judeus que olharam a Cristo fizeram a pergunta intencionada da seguinte forma: os judeus acreditavam que quando alguém morria, ou melhor, os judeus acreditavam que o nascimento e a morte de alguém tratava-se muito sobre o que ele faria ou o que ele fez sobre a sua vida. Por exemplo, os judeus, quando chegaram até Jesus perguntando: Senhor, qual foi o pecado que eles cometeram de tão grave para ter morrido desse jeito tão cruel? Jesus então entendeu a pergunta, porque os judeus tinham em mente algum pecado eles fizeram de forma tão terrível para ter morrido assim também de forma tão terrível. Só que a resposta de Jesus, pastor Jackson, é extraordinária. Jesus então vai dizer àqueles homens da seguinte forma: eles não cometeram nenhum pecado terrível para ter morrido dessa forma. Afinal de contas, nenhum de vocês, olha o que Jesus vai dizer, nenhum de vocês está livre de morrer também. Jesus então vai dizer que o fim que eles tiveram é um fim comum, a morte. Agora a questão não se trata da morte, mas do que nós fizemos antes dela. Então Jesus vai começar a contar uma parábola. Deixa eu falar um negócio para você. Por que Jesus ele prega algumas vezes por parábolas? E aqui tem dois caminhos para nós andarmos. Quando Jesus ele pregava por parábolas, algumas pessoas entendiam de uma forma muito fácil. Outras entendiam de uma forma difícil ou não entendiam. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus um dia passou o dia inteiro pregando uma parábola atrás da outra. Prega uma parábola, prega outra parábola, prega outra parábola. Quando está todo mundo indo embora, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, por que é que o Senhor prega por parábolas? Assim a multidão não te entende. Então logo nós entendemos que nem todas as parábolas serviam para facilitar o entendimento. Jesus então dá uma resposta extraordinária. Jesus então diz: eu não prego por parábolas para que eles entendam, mas aprove os céus dar a vocês o segredo, a revelação dos segredos dos céus. Em outras parábolas, em outras palavras, parábola a grosso modo é isso. O quê? Parábolas são mensagens que todos ouvem, mas nem todo mundo recebe. Eu vou falar de novo. Parábolas são mensagens que todos ouvem, mas nem todo mundo recebe. E isso é comum. Nós precisamos normalizar isso, porque num culto como esse, é bem provável que todos estejam ouvindo, mas nem todos vão receber. Mensagens e pregações, palavras, direcionamentos, louvores, cânticos que são entoados num culto como esse, todo mundo ouve, mas nem todo mundo recebe. Aqui está a incrível singularidade de um culto, pois é possível sim, num culto, no mesmo culto, alguém sair do culto dizendo: a palavra falou comigo, os louvores falaram comigo, a palavra que o pastor trouxe mexeu com a minha alma. É muito provável que saia desse mesmo culto alguém dizendo: pois é, mas eu não recebi nada, eu não senti nada, eu não entendi nada. É normal. Mensagens às vezes são assim, todos ouvem, mas nem todo mundo recebe. O ponto aqui é que Jesus, quando pregou esta parábola, ele fez questão que os homens entendessem. E que parábola é essa? Havia um homem. Quantos homens? Quantos homens? Vamos lá, é didático para gravar. Quantos homens? Um homem. A Bíblia diz que havia um homem e esse mesmo homem possuía uma figueira. Essa figueira estava plantada na sua vinha. Eu disse aqui que de todas as parábolas que Jesus traz, essa parábola é bem interessante. Por quê? Porque Jesus já começa a polêmica. Jesus está dizendo: havia um homem e esse homem possuía uma figueira. E essa figueira estava plantada na vinha. E não só plantada na vinha, ela estava no meio da vinha. A história começa a ficar interessante quando o próprio Cristo faz questão de apertar, dizendo que esse mesmo homem, por 3 anos, ele vai até o terreno para procurar fruto na figueira e não encontra. Até que no seu 3º ano, ele
com a sua paciência e esperança cortada ao limite, ele chama o viticultor e diz: corta e lance fora. Faz 3 anos que eu procuro fruto nesta figueira e não encontro. Agora olhe para cá. Por que é que Jesus decide falar desta figueira? Você vai encontrar na sua Bíblia inúmeras vezes Deus falando através de árvores e plantas. Deus fala de videiras, Deus fala de oliveiras. Deus também vai decidir falar a respeito de uma figueira. Esta figueira aqui é uma figueira diferente. Por quê? Porque a própria Bíblia vai falar sobre uma figueira que alguns conhecem como figueira brava. Lembra do profeta Amós? O profeta Amós vai profetizar, vai falar o que Deus manda, vai fazer o que Deus manda, mas há um preço a ser pago por estar no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir. Há um preço a ser pago por estar no centro da vontade de Deus. E diz a Bíblia que Amós, ao profetizar o que Deus manda, vai ser perseguido. O texto vai dizer que os conselheiros do rei se aproximam do rei dizendo: rei, o profeta Amós está tendo tanta influência, mas tanta influência, que ou o senhor corta, ou ele vai levantar um grupo de pessoas que vão dar ouvido mais ao Deus dele do que a você. Então o rei começa a perseguir Amós. Amós começa a sofrer, a tal ponto que Amós vai dizer assim: Senhor, quem sou eu para passar por isso? Tem alguém aí? Quem sou eu para sofrer o que eu estou sofrendo? Quem sou eu para padecer dessa forma? Que eu sou filho de agricultor e eu não passo de um cultivador de sicômoros. Onde é que você quer chegar? Cheguei. Eu estou tentando dizer aos senhores que o nível de miséria e humilhação que Amós chegou foi tão grande que ele diz: quem sou eu? Eu sou um cultivador de sicômoro. O que é sicômoro? Sicômoro é uma subespécie de figo. Existia naquela época, e se nós tivéssemos a oportunidade de caminharmos nos tempos bíblicos, nós veríamos fora de Jerusalém, dentro de Jerusalém, vários pés de sicômoro. Se você visse esses pés de sicômoro, você poderia colocar na sua mente que nenhum homem perdeu seu tempo plantando sicômoro. A maioria dos frutos de sicômoro que havia na época foram de sementes que caíram ao chão, de aves que comeram seu fruto e jogaram fruto no chão. Por quê? Porque naquela época ninguém queria cultivar sicômoro. Sicômoro é uma subespécie de figueira, e essa espécie é tão complicada de cultivar que ninguém dava moral. Por quê? Muito simples. O fruto, o figo de sicômoro, ele é tão problemático que quando ele surge, de verde ele passa para podre. Ele não amadurece. Ele não fica no ponto saudável para comer. Por isso que ninguém queria cultivar sicômoro, porque o fruto do figo de sicômoro não amadurece. De verde ele passa para podre. Ou é verde ou é podre. Ou é verde ou é podre. E aí que os homens que naquela época não tinham oportunidade de trabalho cultivavam sicômoro. Já que não tem nada para eu fazer, já que eu não tenho oportunidade lá fora, eu vou cuidar de quem ninguém quer cuidar. Eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Eu vou trabalhar com aquilo que ninguém quer trabalhar. Então o nível que ele está de humilhação é tão grande que ele diz assim: quem sou eu? Não passo de um cultivador de sicômoro. Com o passar do tempo, quem está entendendo essa história, diga amém. Ok. Com o passar do tempo, os cultivadores de sicômoro criaram uma estratégia, um método de cultivar sicômoro. A ideia deles é simples: nós vamos tentar salvar alguns frutos de sicômoro, com a ideia de que nem todos vão ser salvos, mas vamos tentar salvar a maioria. Sabe o que eles fizeram? Eles pegavam um ferro pontiagudo, uma espécie de bisturi, para você entender. Na épocas de chuvas temporâneas, na verdade temporânea, épocas de chuva, eles subiam no alto das figueiras, eles se penduravam nas figueiras bravas, eles pegavam aquele pontiagudo e feria figo por figo. Feria um figo, feria outro figo, feria outro figo. Algumas feridas profundas, outras feridas mais rasas. A ideia é: eu vou ferir cada figo. A ideia dos cultivadores de sicômoro é que quando a chuva chegasse,
as moléculas da água da chuva pudessem ter contato com as feridas do figo, e o figo pudesse, por causa da chuva, amadurecer de dentro para fora. Tem alguém aí, gente? A ideia é simples. Por fora vai parecer que está verde, mas por dentro vai... Eu preciso falar. Um processo é desse jeito. O processo é doloroso assim. Quem olha por fora diz, continua do mesmo jeito. Quem olha por fora diz, esse aí não mudou nada. Quem olha por fora diz, abandona que esse casamento está do mesmo jeito. Quem olha por fora diz, a empresa, a família, o ministério, a vida está do mesmo jeito. Mas eles não entendem a dor, o sofrimento, as feridas. Mas eu preciso dizer alguma coisa para você. Isso aqui é evolução. Eu vou melhorar. Isso aqui é maturidade. Arilson, se você pudesse resumir maturidade, como é que você resumiria? Muito simples. Maturidade para mim é quando por fora as pessoas olham que nada mudou, mas eu estou mudando de dentro para fora. De dentro para fora. Isto é maturidade. Maturidade não é agradar esteticamente. Maturidade não é mudar por fora para que eu lhe encontre em você aprovação. Maturidade não é fazer de tudo aqui pelo lado de fora para que os outros me aprovem. Maturidade é independente do que está por fora, eu estar aprovado, estruturado e estabilizado por dentro. Isso é maturidade. Então nós estamos entendendo que a figueira faz parte de uma mensagem há muito tempo. Jesus então decide usá-la mais uma vez. E ele diz, nessa minha história, esta figueira está plantada no meio da vinha. E não para por aí. Além dessa figueira estar plantada no meio da vinha, há 3 anos. Desculpa, eu não quero ser chato, mas é didático, é para gravar. Quantos anos? Quantos anos? 3 anos. 3 anos o dono vai no terreno, meu pastor, procura fruto, não tem, vou embora. No 2º ano ele voltou, tem fruto, não tem, vou embora. No 3º ano voltou, tem fruto, não tem, vou embora. Na verdade, antes de ir embora, ele disse, quer saber? Cansei, corta e lança fora. Eu entendo ele. Tony, eu entendo ele. Imagina, senhoras e senhores, alguém que ao longo de 3 anos está insistindo, mas não tem resultado. Imagina os senhores alguém que há 3 anos está chorando, suando, batalhando, correndo, insistindo, mas o 0 é a única coisa que ele tem como resultado. Eu entendo ele. Eu entendo esse homem querer cortar e lançar fora. Imagine você há 3 anos tentando em algo, mas nada está dando certo. Eu entendo ele. Eu entendo que todo ser humano tem limite. Talvez no nosso âmbito religioso falta dizer esta verdade. Talvez alguém aqui esqueceu, você é humano. E nós precisamos tratar com essa ser humanidade. É por isso que tem vezes que Deus usa algumas pessoas para incomodar você. Por quê? Porque gente molda a gente. Tem alguém aí, gente? É por isso que às vezes você volta para casa dizendo, meu Deus, fulano me estressou demais. É por isso que você volta para casa, meu Deus, eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais. Deus está dizendo, calma. Lembra do que está escrito pelo sábio? Um ferro molda outro ferro. É Deus usando esse humano para tornar o teu ser mais humano. Vou repetir para você gravar. É Deus usando esse humano para tornar o teu ser mais humano. Porque no momento que alguém te fere, é Deus dizendo, lembra que um dia você já feriu alguém. É no momento que alguém te estressa, os céus estão dizendo, lembra que um dia você já estressou alguém. Ser humanidade faz parte de quem somos. Eu entendo ele. Desculpa a minha sinceridade, o 30 está batendo aqui na minha casa e eu estou ficando mais com audácia de falar algumas coisas. Então eu preciso falar uma coisa para você aqui. Tem gente que precisa lembrar, é normal. Se sentir cansado é normal. Pensar em parar faz parte. Pensar em desistir faz parte. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que diz assim, eu não aguento mais, eu estou cansada. É a empresa, é o trabalho, é a família, é a casa. Às vezes me dá vontade de pegar tudo e ir embora. Normal. Não, pastor, você não entende o estresse. Bem-vindo à turma.
Não, pastor, você não está entendendo. É tanto problema, resolvo um, surge outro. Resolvo um, surge outro. Entra na fila. Eu entendo ele. Cortar e lançar fora talvez seja a opção que muitos de nós já quis tomar algum dia. Joga fora. Por que joga fora? Está ocupando solo inutilmente. Talvez esse é o problema. Sabe qual é o problema? O problema é que ele está dizendo assim, ó, tudo que eu tinha para fazer ela dar certo, eu fiz. Se ela não está dando fruto, é porque ela não é grata pelo solo que ela está plantada. Às vezes não dá fruto, parece ingratidão. Por todos os nutrientes que nós já recebemos para gerar. Quando nós não geramos, parece ingratidão. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Abraão. Quem está me ouvindo, diga amém. Abraão está na porta. Eu sinto uma graça de Deus aqui. A Bíblia diz que Abraão tinha acabado de fazer a circuncisão. Então ele estava com uma idade avançada, cansado, estava ferido. E a Bíblia diz que ele precisava ouvir uma palavra. Aí a Bíblia diz que ele se levanta de manhã bem cedo, o sol ainda não havia aparecido, e ele vai para a porta da tenda, e ele diz: Senhor, fala comigo. E a Bíblia diz que Abraão começou a orar a Deus, dizendo: Deus, fala, e Deus não falou nada. A Bíblia diz que deu 9 horas da manhã, e Deus não falou nada. Deu 10 horas da manhã, e Deus não falou nada. Deu 11 horas da manhã, e Deus não falou nada. Quando a Bíblia diz, e no maior calor do dia, quando deu meio-dia, Abraão virou as costas porque ele não aguentava mais o sol. E quando ele ia voltar para dentro da tenda, Deus desceu no bosque de carvalhais de Mamre. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as problemáticas da sua vida. Eu não sei qual é o seu nível de paciência e talvez você esteja no seu limite. Mas você veio no culto certo, na casa certa, para receber a palavra certa. Deus é especialista em se manifestar no meu e no seu limite. Deus é especialista em se manifestar no meu e no seu limite. É quando Paulo manifesta uma das maiores verdades. Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu quero profetizar, e quem crê recebe, que o Espírito de Deus lhe dará força e renovo na noite de hoje, para você voltar a andar, a trilhar, porque você não vai parar porque a força diminuiu. Recebe essa palavra. Você não vai parar porque alguém quer que você pare. Você não vai retroceder porque os ventos estão soprando o contrário. Você não vai abandonar a chamada que Deus te deu porque as coisas não estão acontecendo como você quer. Você não vai parar de trilhar esse propósito porque a porta que você bateu continua fechada. Você não vai abandonar toda a família que Deus te deu porque você não está vivendo o que você tão sonhou viver. Assim diz o Deus dessa casa. Quem recebe? Assim diz o Deus dessa casa. Há uma noite de renovo para você aqui nesse lugar. Aleluia. Olha para cá para encerrar. A Bíblia diz então que ele dá o decreto: corta e lança fora. Olha para cá. Decisão sensata. Não aguenta mais lidar com isso? Ok. Decisão no mínimo sensata. Não aguenta mais, vira as costas. Só que algo inusitado acontece. Oh, eu estou sentindo. Algo inusitado acontece. Algo que ninguém imaginava acontece. O que? O viticultor clamou por misericórdia. Uau! O viticultor pulou na frente da figueira e diz: para você não presta, mas me dá para mim. Não, vou falar de novo. Para você não vale mais nada, entrega ela na minha mão. Para você não tem mais chance, então entrega ela na minha mão. Esse aqui é a própria manifestação da redenção. Isto é a manifestação do Cristo diante do madeiro. Para os homens não dá, mas eu resolvo. Para os outros tem que jogar fora, mas na minha mão eu resolvo. Na mente dos outros esse casamento já acabou, mas na minha mão eu restauro. Na mente dos outros essa empresa vai quebrar, mas na minha mão eu faço restaurar e prosperar. Entrega na minha mão. O viticultor então clama por misericórdia. Entrega para mim. Não dá para vocês, então entrega. Diz o texto
que ele faz uma proposta. Entrega ela para mim. Eu estou pregando para pessoas inteligentes aqui. Você podia ter dado um glória. Vou falar não. Estou pregando para gente inteligente aqui. E pessoas inteligentes fazem perguntas, sim ou não? Alguém vai olhar e vai dizer, não faz sentido? Eu acabei como um orador, pregador, enfim, eu acabei de convencer você que essa figueira é ingrata, sim ou não? Ela está ali, recebeu o que ela podia receber, mas não deu fruto, sim ou não? Aí como é que alguém vai clamar por misericórdia? Eu não entendo. Se ela está no lugar recebendo tudo que tem para receber e não dá fruto, joga fora, traz outra. Por que que alguém vai ter misericórdia dela? Quem quer saber, diga amém. É muito simples. Sabe por que que o viticultor consegue ter misericórdia? Tony, a resposta é mais simples do que parece. Ele consegue ter misericórdia por ele ser quem ele realmente é. Quem? Viticultor. Calma. Por que que ele consegue ter misericórdia? Por ele ser quem ele realmente é. O quê? Viticultor. E o que o viticultor faz? Ele trabalha na vinha todos os dias. Vou mastigar. Ele trabalha na vinha todos os dias. É por isso que ele consegue ter misericórdia e os outros não. Porque ao contrário do dono, lembra que eu acabei de dizer que o dono aparecia uma vez por ano? Tem fruto? Não, vou embora. Voltava no outro ano, tem fruto? Não, vou embora. Voltou no terceiro ano, tem fruto? Não, corta, lança fora. O viticultor é o único que vai ter misericórdia. Por quê? Porque ele não vê uma vez por ano. Ele está lá na segunda, ele está lá na terça, ele está lá na quarta, ele está lá na quinta, ele está lá na sexta. Se você não falar nada, eu vou parar. Ele está lá em janeiro, ele está lá em fevereiro. Pegou ou não? É por isso que ele é o único que consegue ter misericórdia. Porque quem te vê de longe conhece só o teu erro, mas quem está com você todo dia conhece a tua história. Ele está lá em março, ele está lá em abril. Muito simples. É por isso que ele consegue ter misericórdia. Porque quem te olha por fora na rede social diz assim, ih, ouviu falar da queda do fulano? Quem te conhece de longe vai saber só o que os outros falam. É por isso que ele diz, não, dá lá para mim. Por quê? Porque enquanto você não estava aqui, eu estava. Eu conheço o levantar e o deitar dessa figueira. Você ainda acha que eu estou falando de planta? Eu conheço o levantar e o deitar dessa figueira. Eu sei a saída e a volta. Eu é que conheço ela. Você só conhece o defeito, mas eu sei o problema. Você só conhece o defeito, mas eu conheço o problema que ela está passando. Dá lá para mim. Amém. Sabe por que que ela consegue ter misericórdia? Ele consegue ter misericórdia? Primeiro, porque ele está lá todo dia. Segundo, sabe por que que ele consegue ter misericórdia? Porque ele entendeu o quê? É uma figueira. Quantas figueiras? Quantas? Uma. Plantada na vinha. Figueira não serve para ser plantada em vinha. Figueira tem que ser plantada em figueiral. Sabe por que que ele consegue ter misericórdia dela? Porque ele entendeu que era uma figueira rodeada de videiras. Eu estou pregando numa região aqui que o povo entende que é videira. Videira gera uva, figueira gera figo. Sabe por que que ele consegue ter misericórdia dela? Porque ele entendeu o quê? É uma sozinha. É uma diferente no meio dos iguais. Posso falar? É assim que Deus nos chamou para ser. Um diferente no meio dos iguais. Sabe por que que ele consegue ter misericórdia? Porque ele percebeu. É difícil gerar sozinho. É por isso que Deus entende. Você é o único da sua casa que vem à igreja. Você é o único da sua família que busca a Deus. Você é o único da sua casa que ora. Você é o único da sua família que chora e escuta louvor. Aí alguém está exigindo que você dê o fruto que a sociedade quer que você dê. Aí lá no céu Deus está dizendo, calma, eu entendo, sozinho é difícil. E eu vou dizer uma coisa, ninguém consegue prosperar tanto na igreja como na empresa ou dentro de casa, num relacionamento com visões diferentes. É por isso que entra ano e sai ano e o problema é sempre o mesmo, a dificuldade é sempre a mesma, a luta é sempre as mesmas. Tome cuidado em viver uma vida onde os problemas são sempre o mesmo. Eu vou repetir essa frase. Tome cuidado em viver uma vida onde os problemas são sempre os mesmos, porque há uma probabilidade muito grande da sua vida não ter mudado em nada.
da sua vida não ter evoluído em nada. É por isso que eu trago uma palavra de renovo para alguém que está pelejando e lutando sozinho. Deus entende o seu esforço. A Bíblia diz, então, me dá mais um ano. E vamos lá, terceiro, e eu oro. Alguém diz, por que vai ter misericórdia? Muito simples. Qual é a diferença de 3 anos para 1? Alguém vai dizer assim, qual é a diferença de 3 anos lutando, insistindo, para mais um ano? Se você olhar para o meu histórico, você vai ver que eu tenho mais tentativas do que acertos. Esquece, vai para outra. 3 anos. Thank you. Treinando para Londres. Por que eu vou insistir mais um ano? 3 anos tentando e nada dá certo. 3 anos insistindo e você me pede mais um? Qual é a diferença de 3 para 1? A resposta é simples. E ele diz, sabe qual é a diferença desse ano? É que nos 3 anos ficou por conta da figueira. Eu ouvi um eita, vou falar de novo. Por 3 anos ficou por conta da figueira. Você vinha aqui e você procurava ver se ela deu jeito de dar fruto. E a diferença do teu? O meu ano é diferente. O quê? A figueira não vai fazer nada. Nesse ano vai ser diferente. Não é do teu jeito e nem do jeito da figueira. Como é que vai ser? Eu vou cavar. Eu vou trabalhar. Qual é a diferença desse ano? Esse ano é que quem vai trabalhar sou eu. Tem alguém que tentou em 2021. Tem alguém que tentou em 2022. Receba essa palavra profética. Tem alguém que tentou em 2023. E você estava prestes a cortar e largar tudo e ir embora. Tem gente que até a mala já estava fazendo, dizendo, eu vou voltar para minha cidade, eu vou voltar para minha terra. 3 anos de tentativa, mas a presença de Deus se confirma dizendo, entrega esse ano nas minhas mãos. Oh glória. Entrega esse ano nas minhas mãos. E alguém que entrou aqui, qual é a diferença? 21, 22 e 23 para 24. É que 2024 eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Quantos podem se colocar de pé por esta palavra? Eu vou trabalhar. Esta é a palavra para alguém. 2024 só vai ser diferente se você entender que quem vai trabalhar na sua vida é Deus e não é você. 2024 só será diferente no momento que você entender que quem vai agir na sua vida é Deus e não é os homens. Você está com a sua família aqui? Você está? Posso orar, pastores, pelas famílias? Eu quero que você procure alguém da sua casa agora. Procura alguém da sua família. Procura. Eu tenho alguns minutinhos. Procura alguém da sua família e traga até o altar, por favor. Vem. Eu quero orar pelas famílias da SEAC. Corre. Vem. Há uma presença de Deus aqui. Aleluia. Chama o esposo, a esposa, vem no altar. Vem. Sai do seu lugar, vem. Pode chegar mais aqui perto, só para dar espaço. Isso. Sou preto, mas não mordo ninguém não. Pode vir. Isso. Só para dar espaço ali atrás. Isso, vem. Fica nos corredores. Glória a Deus. Vem. Há uma graça de renovo de Deus aqui nesse lugar. Pastores, o viticultor então faz uma proposta. Eu vou cavar, eu vou adubar. Então ele diz, se gerar, ela fica. Se depois de que eu trabalhar ela não gerar, então corta e lança fora. Ponto. Jesus terminou a história. Segue. Olha cá. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um espírito de curiosidade muito grande. Eu e a minha esposa, várias horas de conversa rende com tanta curiosidade que a gente tem. Só que eu fiquei perturbado
que eu vi que Jesus terminou a história e eu fiquei sem entender. E aí? A figueira ficou ou não ficou? Porque está nos textos. Se gerar, fica. Se não gerar, lança fora. Pronto, Jesus já iniciou outra conversa. E eu, oxe, e aí? E a figueira, ficou ou não ficou? Deu fruto ou não deu? Ficou de pé ou não ficou? O que aconteceu com essa figueira? E eu aprendi com meu pai, quando eu estava fazendo a minha formatura, estava saindo da faculdade de teologia, meu pai foi lá, me abraçou. Meu pai, ele é um negão de 2 metros de altura, aposentado do exército. E a parte mais sensível do meu pai é quando ele diz muito obrigado. Meu pai de carinhoso não tem nada, mais grosso do que dedo destroncado. Ele foi no meu ouvido no dia da minha formatura e disse assim: Arilson, parabéns, mas o que os livros não ensinam, o joelho dobrado revela. E essa frase gravou e pastor, eu saí da faculdade de teologia e disse assim: pai, meu sonho é ser psicólogo. Quando eu ingressei na faculdade de psicologia, meu pai veio de lá, né? Ali passando no meu primeiro semestre, meu pai chegou lá e disse: não se esqueça do que eu te falei. O que os livros não ensinam, joelho dobrado revela. E eu procurei saber, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu entendi. Os livros não falaram nada. O joelho dobrado revela. E eu disse: Deus, o que aconteceu com essa figueira? Por que a gente não ficou sabendo do que aconteceu com ela? Quem crê nessa palavra? Deus falou assim: meu filho, é muito simples. Sabe por que eu não permiti ninguém saber se a figueira ficou ou não? Porque se a figueira tivesse dado fruto ou não, no outro ano, ou no ano seguinte, ou no ano consequente, o dono voltaria ao terreno para buscar o fruto da figueira. Então por isso você não precisa saber o que aconteceu. Por quê? Porque ninguém sabe o que? Quando ele vem. Fica com essa palavra. A nós não compete saber nem o dia e nem a hora, mas ele vem. Se essa palavra não renova e não queima a sua alma e o seu coração, eu não sei o que vai queimar, mas eu preciso dizer a alguém aqui nessa noite: os céus estão abertos sobre nós. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Feche os seus olhos agora, por favor. Há uma graça de Deus sobre nós. Há um renovo de Deus sobre nós. Chora o que tiver que chorar. Clama o que tiver que clamar. Não desista da sua casa, diz o Senhor. Não desista do seu casamento, diz o Senhor. Não desista dos teus filhos, diz o Senhor. Continua orando pela tua casa. Continue clamando pela sua vida. Continue orando pela sua família. Tem uma casa que precisa das lágrimas que rolam do teu rosto. Tem uma família que precisa da oração de alguém aqui. Por isso Deus está dizendo: chora um pouco mais, clama um pouco mais. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos agora. Eu posso ouvir. Eu estou ouvindo. Aleluia, Deus. Eu estou ouvindo. Quem vem para clamar a Deus aqui está liberado. Satura o ambiente de oração. Vai, quem ora? Quem ora? Quem ora? Lá atrás. Quem clama? Quem clama? Quem clama? Quem clama? Isso. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Caminha em nosso meio aqui agora, Espírito de Deus. Caminha em nosso meio agora, Espírito de Deus. Clama pela tua casa, clama pelo teu casamento. Ore. De mão dadas com a sua família. O Espírito de Deus está fazendo eu contar um negócio aqui para nós orar. Pastor, eu cheguei faz pouco tempo
tempo que a gente está residindo aqui, eu e a minha esposa. Ela é natural daqui, eu não. Eu não sei qual é o índice de suicídio e depressão nessa região. Mas todos os anos, no mês de setembro, eu trabalho lá no meu Instagram com um projeto chamado Uma Carta para a Sua Alma. É uma série de lives que a gente faz, mensagens. Há uns 2 anos atrás, saída de pandemia, eu fui convidado para dar uma palestra sobre depressão e suicídio lá em Santa Catarina, Forquilinha, uma cidade perto. Eu dei uma palavra no sábado, no domingo de manhã, e no domingo à noite chegou um jovem. Era uma espécie de laudo. E ele chegou em mim e disse assim: eu tentei tirar minha vida com veneno. Jovem, novo. Espírito Santo me deu um direcionamento. Eu peguei aquele papel, fui ler, achei. Eu disse: lê isso aqui. Ele leu. Macrófagos, linfócitos. Ele disse: o que é isso? Muito simples. Quando você tenta tirar sua vida por intoxicação, o seu organismo libera algumas enzimas. Em outras palavras, é como se o seu organismo de dentro para fora estivesse tentando lutar pela vida. Eu olhei para ele e disse: você foi feito para a vida e não para a morte. Eu não vou ser menino e dizer que eu não sei por que eu estou falando isso, que eu sei muito bem. O Espírito de Deus está dizendo: a depressão não é o fim da sua vida. O Espírito de Deus está curando alguém da síndrome do pânico aqui essa noite. Os intercessores estão aí. As intercessoras estão aí. O Espírito de Deus está curando alguém da ansiedade aqui. Pastor Jackson, a loucura desse trânsito, o povo trabalha demais, é uma máquina. O Espírito de Deus está dizendo: eu vou curar você da ansiedade aqui. Eu curo você da síndrome do pânico aqui esta noite. A enxaqueca, dor de cabeça, do nada você sente um peso, tontura. O Espírito de Deus está renovando a força de alguém aqui nesse lugar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Se os obreiros e as obreiras da igreja puderem clamar aos céus conosco aqui agora. Você vai fazer o que agora? Você vai orar pela sua família. Pode chorar, não tem problema não. Derrama a tua lágrima. Enquanto o ministério de louvor canta, o Espírito de Deus que se move no nosso meio para começar a renovar, a curar, a sarar pessoas aqui. Fecha os teus olhos, pode louvar. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que esse mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Dá um abraço a alguém da sua família. Abraço. Coloque a mão sobre o ombro. Coloque a mão sobre o ombro, abrace. Ora com ela e chora com ela. Clama com ela. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu.
sorrir. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba, Você pode que adorar. eu sinto a sua dor. Declare, declare. Nunca, nunca se esqueça. Canta essa música para alguém. Que esse mar possa acalmar. Declare esse louvor para sua Que casa. eu sei o tempo. Esse tempo é necessário Declare. pra te amadurecer. E depois Cante. tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa. Comece, eu cuido de ti. Oh, eu cuido. Descansa em mim. Comece a sorrir. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo Levanta suas mãos para no adorar ao deserto, como fecha aqui a sete alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Você pode dizer isso? no deserto, como fecha aqui a certo alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero orar. Feche os seus olhos. Pai, Pai, a tua palavra foi pregada. Feche os seus olhos. Como uma semente, ela foi plantada numa terra fértil. Nós aprendemos nessa noite que só o Senhor é poderoso. Por isso nós declaramos a tua vida sobre nós, a tua unção sobre nós, a tua graça sobre nós. Ajuda-nos a entender o teu propósito. Ajuda-nos a entender que no meio das lutas e das dificuldades, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aonde tiver uma mão levantada, nós declaramos pelo poder da sua palavra uma segunda chance, renovo, portas abertas, em nome de Jesus. Quantos pode dar uma salva de palmas?